Tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Diário de Bordo. Eu sou Eduardo Rogério e vim trazer aqui uma palavra para você. Sai daí não, é depois da vinheta. Pois bem, sabe aquelas horas em que você está pensando, às vezes, como é que as coisas ocorrem, como as coisas acontecem, e de repente vem um pensamento aí na tua mente e você começa a confabular com você mesmo. Você olha, tem um fundo de verdade nisso, né? Pois bem, eu me lembrei do texto que se encontra no livro de Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. E esse versículo diz sobre uma ordem de Jesus para os discípulos. E entende-se nos dias atuais que esta ordem é também para a igreja. Muito bem. Eu quero raciocinar junto com você. Eu te convido a fazer uma reflexão a respeito desse versículo que diz assim: E disse-lhes, Jesus dizendo aos discípulos: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Muito bem. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Irmão, eu entendo que Jesus estava dizendo para os discípulos: vão e anunciem essas coisas que eu vos anunciei, e ensinem essas coisas que eu ensinei a vocês para todas as pessoas. Mas todas as pessoas que não conhecem, que nunca ouviram falar a respeito disso que eu digo para vocês, a respeito das coisas que eu tenho ensinado a vocês, vão pelo mundo todo e falem às pessoas a respeito de Deus, do reino de Deus. E assim os discípulos fizeram. Foram percorrendo cidades e proclamando o evangelho a toda criatura. E eu fico imaginando o seguinte: e é agora que você vai me criticar, e é agora que você pode discordar. Eu não tenho visto isso, porque eu fico imaginando assim: já pensou se os discípulos ficassem entre si, ficassem os 12, um pregando para o outro, um falando daquilo que todos ouviram entre eles? Olha, Jesus salva. Olha, Jesus cura. Jesus cura, Jesus curou, Jesus fez aquilo. Jesus botou um paralítico para andar. Jesus botou um cego para enxergar. E eles construíssem, de repente,
uma igreja física, porque se entende muitas vezes que igreja é uma construção, é tijolo, e igreja não é isso. Mas enfim, eu fico imaginando se os discípulos, por exemplo, na casa de Mateus, se eles se reunissem 2, 3 vezes por semana na casa de Mateus para falar a respeito de Jesus com eles mesmos, entre eles, e fizessem daquilo um costume, um hábito, e de repente eles fizessem alguma festividade, alguma data, tornassem alguma data especial para comemorar tudo aquilo que Jesus tinha feito, os ensinamentos de Jesus, mas tudo entre eles, tudo entre os 12. Mesmo com o novo discípulo, após a morte de Judas, mesmo com o Matias, entre eles, formando os 12, e eles ficassem pregando para eles mesmos, falando daquilo que todos já sabiam para eles mesmos. Eu não sei qual o efeito que isso teria, e aliás eu nem sei se este evangelho iria chegar até nós se isso tivesse ocorrido. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu vejo hoje é exatamente isso. Muito embora hoje as informações são tão diversificadas e ocorrem numa escala tão grande, de um modo tão rápido, que, querendo ou não, tendo a intenção ou não, esse evangelho tem chegado a muitas pessoas que não o conhecem. Mas o ID, cadê o ID? O ID, eu não tenho visto muito esse ID. E você pode dizer para mim, tem missionários no campo, tem pessoas, concordo plenamente com você e sei disso. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que as igrejas hoje estão se reunindo para falar de Deus, para falar do Evangelho, entre os que conhecem o Evangelho. É esquisito isso. Eu vejo os cultos onde as pessoas que ouvem a palavra são conhecedoras da palavra. Eu vejo, estranhamente, eu vejo culto de libertação para os crentes. Eu vejo culto de cura para os crentes. Eu vejo pessoas caindo nas igrejas, todas crentes. E é aí que eu fiquei procurando uma resposta para isso. Fiquei perguntando a mim mesmo, isso não é crítica, gente, não. É festividade. Crente fazendo festa para crente. Congressos, simpósios, noite disso, noite daquilo, encontro de casais. A ideia quem teve foi um crente para fazer para crente. E o ID? E a criatura que não conhece? Aí faz um encontro de casais, como eu já disse, para crente.
e é ministrada uma palavra ali para o crente que já conhece a palavra. E é organizado um simpósio, um congresso, e vem um pregador de fora, gasta com passagem, com hotel, com alimentação, às vezes traz uma equipe para ministrar o evangelho para crente. Não é estranho isso? É como se os 12 estivessem pregando para eles mesmos. É como se os 12 estivessem falando de Jesus para eles mesmos. É como se num determinado encontro, como eu já disse, vamos usar a casa do Mateus, é como se num determinado encontro lá na casa do Mateus alguém dissesse: olha, Marcos, você que vai falar hoje, fala aí, o que você tem para falar de Jesus? E Marcos falaria aquilo que os outros 11 já haviam vivenciado, visto. E na outra reunião, quem iria trazer a palavra seria o João, e João iria dissertar das mesmas coisas, iria falar a respeito daquilo que todos os outros viram, vivenciaram. E o que eu vejo hoje é bem isso. É alguém querendo trazer algo novo, alguém querendo trazer algo que ninguém trouxe. E aí criam-se fantasias, e aí criam-se receitas mirabolantes, receitas para prosperidade, receitas para cura, receitas para uma série de coisas, porque é preciso, dentro desse círculo, se sobressair, é preciso dentro desse círculo trazer algo novo, algo que ninguém trouxe ainda, para chamar a atenção, porque a palavra todos conhecem, mas é necessário achar algo aqui miraculoso, é necessário achar algo aqui que ninguém tenha percebido, e aí aparecem um monte de invencionices, um monte de receitas milagrosas, como se fossem aquelas garrafadas lá da década de 60, 70, que prometiam fazer milagres e não faziam. O que eu tenho visto hoje, infelizmente, é bem isso. O crente pregando para o crente, o crente evangelizando o evangelizado, o crente pregando para quem já conhece a Jesus. E eu acho assim ainda muito estranho, porque muitas denominações tornam-se como clubes que tem, não explicitamente, mas tem o acesso restrito. Não pode isso, não pode aquilo, se não tiver isso, se não fizer aquilo. É como se é como se Jesus tivesse deixado algumas separações. Se não é membro, não pode ter oportunidade durante o culto. Se não é dizimista, não pode participar da ceia, e se não é batizado, nem pensar.
mas pode ofertar. O que eu tenho visto, e já falei, isso não é crítica, isso é um questionamento meu mesmo, aonde nós vamos em todas as reuniões das nossas igrejas, vamos pregar para quem já sabe o que está escrito. Vamos pregar para quem já entendeu, já conseguiu entender quem é Jesus Cristo. E pasmem, muitas vezes, mesmo assim, a nossa pregação é perdida. Porque a própria Bíblia nos assegura isso, de que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, mesmo pregando para crentes, a gente sabe que muitos, ao sair daquela reunião, nem sabem o que foi dito ali. Mas eu fico imaginando, não importa. Eu nem sei o que foi dito ali, mas eu fui. Mas eu estive. Eu fui. Eu estive lá. Como se isso influenciasse em alguma coisa. Ou como se isso mudasse alguma coisa diante de Deus a nosso respeito. E o ide. Pregai o Evangelho a toda criatura. Você pregou, a pessoa entendeu. E aí você vai ficar ali pregando para essa pessoa quantos anos? Quantos anos serão necessários você pregar para essa pessoa até que ela entenda que ela já conhece, que ela já sabe e que ela tem que passar o conhecimento dela adiante? É estranho, né? Pois eu também acho. Eu também acho tantos clubes espalhados por esse mundo afora, em que, como eu já disse, em muitos o acesso é restrito, não podem participar de tudo. Acho muito estranho a gente viver num mundo pregando para crente todos os dias praticamente. E a gente acha que está fazendo muito. E a gente acha que a gente está certinho. Quantas críticas virão por causa desse vídeo? Você não tem ideia. Porque quando você expõe, ainda que seja só um pensamento, contraria um monte de gente que está hiper acomodada com esse evangelho de crente para crente. Mas e o id? E o id? Eu encerro da mesma forma que eu comecei. O livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo de número 15, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura.
Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa o seu joinha. Se não gostou, deixa o seu joinha, ou deixa o seu negativo também, por que não? Deixa o seu comentário. Que Deus te abençoe. E até a próxima página. Querendo Deus. Ide.